O nosso primeiro painel aqui no palco Raízes abordará a construção de marcas fortes no agro. Como moderador deste segmento, vamos convidar o presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural, a ABMRA, Ricardo Nicodemos. E vamos receber também os palestrantes convidados, começando pelo Head de Pesquisas e Insights da consultoria Ana Couto, Rodrigo Scherrer. E o consultor C-Level de Marketing e Estratégia de Mercados, Oswaldo Ramos. Recebemos também o CEO da TM20 Branding, Eduardo Eiji Tomiya. Com a palavra, o moderador desse painel, Ricardo Nicodemos. Meus palestrantes, primeiro Rodrigo, Oswaldo e Tomiya. Nós preparamos uma apresentação, vamos dividir um pouco de conhecimento, um pouco de experiência com vocês, neste painel que tem como tema a importância de construir marcas fortes no agro. Eu peço aos meus colegas que se sentem. A gente vai começar falando um pouco sobre branding, a construção de uma marca forte, por onde ela precisa começar, o que é importante na construção do conceito de marca, no posicionamento de marca e, evidentemente, em todo esse processo. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Na sequência, nós teremos a participação do Oswaldo, um profissional de marketing com muita experiência, que nos falará sobre a importância do mix de comunicação e da publicidade uma marca. E por último, mas não menos importante, o Tomiya, que vai nos brindar com a sua experiência e a sua visão sobre o valor de uma marca. Para nós começarmos, eu queria me apresentar. Eu sou Ricardo Nicodemos, atual presidente da ABMRA. A ABMRA é uma entidade que completou 45 anos e que tem o foco específico e totalmente voltado a marketing e comunicação do agro. Nós temos feito um trabalho bastante consistente nessa questão, temos trabalhado muito para disseminar as boas práticas do marketing e da comunicação. O que nós temos hoje é um exemplo desse trabalho. Trouxemos aqui um pouco da nossa experiência e o que nós estamos buscando é ajudá-los a entender um pouco todo esse ecossistema da comunicação e do marketing. Eu só vou pedir um favor para o nosso pessoal. Nós estamos aqui com uma sequência de apresentações que é dos meus colegas que vêm no painel seguinte. Então, só vou pedir para que a organização nos ajude trocando a sequência de slides, que é o painel 1. Depois a gente começa. Então, falando um pouquinho de experiência, eu vou fazer uma primeira rodada e depois eu vou voltar aqui para mim, fazendo a apresentação dos meus colegas aqui da mesa. Então, primeiro eu quero apresentar o Rodrigo. O Rodrigo, ele é um experiente especialista em branding e te passo a palavra para as boas-vindas e o cumprimento inicial, Rodrigo. Bom dia, em primeiro lugar é um prazer estar aqui com vocês hoje. E a expectativa aqui é que a gente possa falar um pouco de branding, especialmente o branding no agro e os desafios que a gente tem pela frente, alguns caminhos. Muito obrigado. Muito bom. Agora eu quero chamar o Oswaldo. Oswaldo é um grande companheiro, é um profissional que está há muito tempo no mercado, teve passagens por grandes companhias e é um dos especialistas que eu considero um grande profissional que tem a visão
da importância da publicidade no dia a dia da construção de uma marca. Oswaldo, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ricardo, é um prazer estar aqui com vocês. É realmente uma grande oportunidade, porque nesses últimos anos a gente vem trabalhando muito próximo, inclusive do mundo agro, e desde lançamento de marcas do zero, né? A gente que é especialista no setor automotivo com a minha consultoria, marcas chinesas completamente desconhecidas, é um exemplo. Se você não comunicar, você nunca vai ser reconhecido. Mas mais do que isso, né? Você construir marca e se associar ao mundo agro. São esses exemplos que a gente vem trazendo aqui. O agro é a riqueza do Brasil e isso tem que ser comunicado para criar uma cadeia de valor. Muito bem. Bom, eu quero agora também convidar para a saudação inicial o Tomiya. Tomiya é um grande profissional e um expert na questão de valor de marca. Tomiya, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Ricardo, bom dia a todos, bom dia Rodrigo, bom dia Oswaldo. Olha, estou de verdade muito emocionado de estar aqui nesse estádio, né? Nesse estádio que é um estádio muito estruturado, né? Mas além disso, eu estou emocionado porque de fato, né? Eu acho que essa ação do agro, para mim, vocês estão de muito parabéns. Eu acho que realmente assim, né? Eu acho que o potencial que a gente vê de valor e valor de marca para o agro pode ser algo impressionante vis-à-vis toda a realidade econômica e financeira, né, do mundo agro, do sistema de agro. Então estou muito emocionado, muito feliz, né, e poxa, obrigado aí pelo convite, viu? Bom, nós aqui estamos emocionados de tê-lo aqui conosco. Começando aqui um pouco da nossa conversa, eu só vou pedir para a organização, eu estou meio perdido aqui, eu não estou conseguindo encontrar a nossa apresentação, a nossa sequência aqui de slides, pessoal. Se puderem nos ajudar. Ok. Bom, indo aqui, terminando um pouco dessa nossa saudação inicial, quero dizer a vocês que a ABMRA ela está completando 45 anos de existência e para nós é um motivo de muito orgulho, uma honra grande fazer parte deste evento organizado pelo Datagro. Então, Luiz, Guilherme, senhor Plínio, vocês estão de parabéns. Isso faz parte de mostrar o quanto o agro é importante e essa conexão entre a cidade e o campo é extremamente importante. E a BMRA, neste ano em que ela começa as suas comemorações de 45 anos, ela desenvolveu uma série de produtos, uma série de lançamentos, e eu quero compartilhar o primeiro com vocês. Nós estamos lançando no mercado o nosso canal do conhecimento. E se nós estamos aqui para compartilhar conhecimento com vocês, nós queremos brindá-los. Nós estamos lançando o ABMRA Play. Vou passar um vídeo, um comercial, já que nós estamos falando de propaganda, Oswaldo, uma boa propaganda para anunciar o ABMRA Play. Agro. Apresentamos a BMRA Play, o canal do conhecimento do agro que só o associado à BMRA tem. Palestras com lideranças, cases de sucesso, análise de pesquisas. Acesse abmra.org.br e saiba mais. A BMRA Play é tanto conteúdo que se você maratonar, vira curso. Eu vou voltar a essa apresentação porque logo no comecinho a gente não tinha o vídeo. Vamos lá. Não é streaming de seriado, mas é fora de série. Não é streaming de reality, mas mostra a realidade do agro. Apresentamos a BMRA Play, o canal do conhecimento do agro que só o associado à BMRA tem. Palestras com lideranças, cases de sucesso, análise de pesquisas. Acesse abmra.org.br e saiba mais. A BMRA Play é tanto conteúdo que se você maratonar, vira curso. Bom, muito bem. E para brindar a todos os participantes que nos acompanham nessa primeira edição do GAF, nós estamos dando de presente uma assinatura promocional. Então, eu vou sugerir a vocês
que apontem seus celulares para esse QR Code que está na tela e a partir desse QR Code vocês preencherão um formulário e receberão em seus e-mails uma assinatura promocional gratuita do ABMRA Play. Dito isso, vamos começar aqui a nossa sequência de apresentações. A gente começa com o Rodrigo, depois o Osvaldo e na sequência o Tomiya. E no final dessa sequência de apresentações, a gente faz um bate-papo com vocês e entre nós aqui. Então, começando a primeira apresentação. Um minutinho. Bom, Rodrigo, o palco é seu. Vamos lá. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui. Estou muito feliz. Meu nome é Rodrigo Scherrer, eu sou o responsável pela agência Ana Couto, a parte de pesquisa aplicada ao branding. E eu sou um dos formuladores da metodologia Valômetri. A gente vai falar muito de valor aqui nessa apresentação. E essa é a minha apresentação, eu sou o head de pesquisa da Ana Couto. E nessa história, eu queria começar a falar um pouquinho sobre a nossa sociedade, o mundo que a gente está vivendo hoje, né? A gente vive tempos que são muito complexos, né? E isso é fácil a gente notar. A gente fala muito que hoje a gente vive um mundo VUCA, que é um mundo onde existe muita volatilidade, muita incerteza, muita complexidade, muita ambiguidade. É um mundo complexo por natureza. E em função disso, ele tem poucos padrões, né? Ele foge dos padrões, ele é muitas coisas elas estão aí para ser, uma palavra da moda, né? Estão aí para ser disruptadas. E a gente observa, por exemplo, alguns sintomas desse mundo, é que a gente tem uma série de possibilidades de comunicação, diversos canais, a gente fala com as pessoas com muita facilidade hoje, imagina aí há 10, 20 anos atrás como é que isso era, né? E a mesma coisa também com muitos novos modelos de negócio. Se a gente pensar aí 10 anos atrás, a gente não tinha esses aplicativos, por exemplo, de transporte. E como isso revolucionou a forma como a gente se locomove, né? E a gente tem um aumento muito grande da demanda de produtos que sejam personalizados, ou seja, que eles sejam feitos para mim em algum sentido, né? E também um outro ponto importante é que a gente pode acessar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Então, isso também é muito interessante. Independente de onde eu estiver, eu consigo comprar alguma coisa. De repente vai demorar mais, vai custar mais, mas o negócio vai chegar para mim. Isso chama muita atenção. E nessa situação, nessas circunstâncias, num mundo extremamente volátil, incerto, o mais importante é a gente saber tanto gerar quanto gerir valor. Isso é fundamental para as empresas. E quando eu estou falando aqui de valor, eu não estou falando do valor financeiro. O valor financeiro é importante, mas ele é uma consequência. Ele é uma consequência do valor que as pessoas atribuem, sobretudo, à nossa marca, ao nosso negócio, à nossa comunicação. Então, quando eu falo de valor, um exemplo muito claro e muito simples é o da Apple, por exemplo. Existem celulares de R$1.000, R$2.000, R$3.000. A Apple cobra mais do que o dobro no modelo de entrada dela. E as pessoas ainda assim pagam, exatamente porque as pessoas enxergam valor naquele produto. Ou seja, elas veem que ele realmente é diferente dos demais e efetivamente ele vale o que ele custa. Então, naquela famosa equação de custo-benefício, né, ele parece ter mais benefícios do que efetivamente o custo dele. E exatamente aí que mora a questão do branding. E eu poderia falar aqui de marca, de construção de marca, mas a perspectiva de branding ela é um pouco mais ampla e por isso que a gente usa esse termo em inglês. E o branding, ele é sobretudo uma espécie de farol, que ele permite a gente ir na direção certa e com consistência, ou seja, a gente mantendo aquilo que a gente promete e cumprindo ao longo do tempo. Então, a grande ideia da gente ter uma marca forte é, sobretudo, a gente ter uma perspectiva de construção. E nessa construção, o branding, ele funciona como um grande guia.
E o branding é nada mais, nada menos do que essa construção de valor que eu estava falando para vocês. A ideia toda é a gente não só construir, mas a gente aproveitar o valor que a gente já possui. E esse é um grande desafio que a gente tem aqui no agro. Para a gente fazer o valor acontecer, para a gente construir valor, para a gente criar valor, não adianta só a gente pensar na perspectiva de marca, mas sim também no negócio e na comunicação. Vou explicar para vocês melhor como isso funciona. Na Ana Couto, a gente fala muito sobre o faz e fala. A marca, ela é o DNA, ela tem um DNA, ela é especificamente uma personalidade da empresa. A ideia é a gente entender como a gente vai expressar ela para que ela seja cada vez mais icônica, para que ela seja cada vez mais diferenciada em relação às demais. O negócio, ele faz, ou seja, a proposta de valor efetiva. Não adianta nada eu ter uma boa marca, uma marca forte, se o meu produto ele não é condizente, se ele não cumpre a promessa da marca, né? E então o negócio é exatamente a nossa proposta de valor, é o que materializa, é o que tangibiliza para as pessoas. E a comunicação ela fala, ou seja, ela cria narrativas de consistência para conectar as pessoas, para que as pessoas entendam o que a marca é e o que o negócio faz. Então tudo isso está conectado e não adianta a gente construir só uma parte, a gente tem que levar isso tudo em conta quando a gente pensa em construir valor. E aonde a gente quer chegar é exatamente aqui, no que a gente chama de branding icônico, que é um branding que ele é feito de propósito. Ele é um branding que ele é diferenciado, ou seja, que ele é único e que faz com que as empresas pareçam únicas e as pessoas percebam elas como únicas. Proprietário, ou seja, é construído e pensado por aquela empresa e na inserção dela na sociedade. É relevante, ou seja, ele está junto das pessoas, as pessoas percebem a relevância daquilo na vida delas e tem o interesse de se relacionar ao longo do tempo. E tem consistência, não adianta eu prometer, eu falar que eu vou fazer alguma coisa e não cumprir isso. Então tem que ser consistente, principalmente ao longo do tempo. Mas como que a gente constrói esse branding icônico? Na Ana Couto a gente pensa muito na metodologia das ondas de valor. As ondas de valor, eu já tinha falado para vocês de marca, negócio e comunicação, né, que são essas disciplinas que estão na linha, mas a gente tem as 3 ondas. Uma onda de produto, uma onda de pessoas e uma onda de propósito. A onda de produto, ela é mais daquela da transação mesmo, né? Então a marca ela tem que ser conhecida, para as pessoas saberem exatamente o que ela oferece e tudo mais. Quanto mais profundo esse conhecimento, melhor. O negócio ele tem que ter um bom custo-benefício, que é aquela equação que eu estava falando para vocês, né? Ou seja, a pessoa tem que achar que o produto, ela tem que ter certeza que o produto ele vale mais do que ele custa em termos financeiros, e a comunicação tem que informar esses diferenciais, tem que diferenciar a marca e mostrar para as pessoas que ela é única, que ela é verdadeira e criar narrativas para explicar tudo que ela oferece, né? Em termos de pessoas, a segunda onda, a marca ela tem que gerar identificação. Ou seja, as pessoas têm que se enxergar na marca e criar uma conexão verdadeira. O negócio ele tem que fidelizar, tem que gerar esse interesse para que a gente possa cada vez mais ter o interesse de continuar se relacionando com a marca de forma consistente ao longo do tempo. E a comunicação, ela cria conexão emocional, conexões mais de propósito, conexões mais firmes, que a gente pensa em levar ao longo da vida. Quantas marcas a gente já se conectou em algum sentido de forma emocional com ela, e isso tem muito a ver com a forma como ela se comunica. E tem a onda de propósito, ou seja, como que a gente devolve isso para a sociedade, como a gente se conecta com a sociedade e com os desafios que ela vive no momento. Então a marca ela tem que ter uma visão de mundo clara, e essa visão de mundo ela tem a ver com o que a gente mostra dela, o que a gente fala dela e com o que ela acredita de fato e as ações que ela promove. Isso tem a ver também com o negócio, e o negócio ele busca criar um ecossistema de impacto, algo que ajude a sociedade, que leve para a sociedade uma perspectiva de melhoria, de avanço e tudo mais. E a comunicação ela gera mobilização, ela junta as pessoas, ela leva as pessoas a um futuro que a gente pensa como virtuoso. E assim, a gente falou de branding e tudo mais, mas e qual que é o desafio específico do agro, né?
Como que o agro ele pode construir marcas icônicas? Esse que é o desafio. A gente fez uma pesquisa em 2022 e chamou muita atenção que entre as marcas que mais representavam o Brasil, o agro apareceu lá entre elas. Mas reparem que as marcas do agro não aparecem. Aparece o agro como um todo. Possivelmente muito puxado por aquela propaganda que sempre aparece na Globo, né? O agro é tech, o agro é pop. Mas as marcas do agro, elas não são lembradas. Isso é importante a gente pensar. O agro ele é muito ligado à economia, né? Todo mundo sabe que o agro ele é muito importante para a economia, mas pouco se fala do quanto que ele é importante para a distribuição de renda, para a sustentabilidade, por exemplo. O agro ele é muito associado a matérias-primas, mas nem sempre as pessoas falam que o agro ele está associado a tecnologia e inovação, o que é um fato, mas muitas vezes as pessoas não sabem, tem muito a ver com comunicação. Como é que pulou um aqui, eu acho? Tecnologia e inovação, tá certo. Então o que a gente observa, assim, que a gente estava falando das ondas, né, que o agro está muito conectado a essas perspectivas de onda 1. Ele é conhecido, ele tem um bom custo-benefício para a sociedade, né, então a balança é boa. Ele tem os seus diferenciais, ele é muito importante para o Brasil, mas ele não constrói muito bem nem pessoas, a conexão com as pessoas e nem deixa claro o seu propósito. Isso muitas vezes abre ele para uma série de narrativas que são demeritórias. Se a gente for observar, o agro ele é responsável por quase 24% do PIB brasileiro. Ele é muito importante, mas o agro ele muitas vezes desperdiça esse valor, que é um valor grandioso. E por onde que o agro deve começar, né? Quais são os caminhos do agro para ele desenvolver? Então, a primeira questão é a gente trabalhar para desmistificar o agro, mostrar a relevância dele e, sobretudo, que ele é um setor multifacetado, que ele é composto por diversas empresas, diversas marcas, e essas marcas elas devem conversar com a sociedade. Em termos de produto, o importante é a gente estimular o conhecimento sobre um setor que é extremamente amplo, diverso, dinâmico, inovador e promover experiências com os públicos. Isso é muito importante para que as pessoas passem a entender o que o agro desenvolve. Em termos de pessoas, o agro ele alimenta milhões de pessoas, ele impulsiona inovação, ele tem práticas avançadas, tecnológicas, sustentáveis e ele balanceia isso tudo com a performance que é fantástica e todo mundo reconhece no mundo, né? Então ele é crucial para o desenvolvimento do Brasil. Isso tem que ser comunicado para que as pessoas elas entendam isso, se conectem com o agro melhor. Em termos de propósito, as marcas do agro eles precisam comunicar claramente qual é o propósito delas, qual é a visão que elas têm do mundo. As pessoas têm que ter essa noção exatamente para que elas se conectem mais com as empresas do agro. O agro tem que aparecer muito mais dinâmico, muito mais amplo e diverso, que é uma característica dele, mas muitas vezes as próprias marcas do agro elas não se comunicam tanto com a população, com a sociedade. E esse é um grande desafio. É muito importante que essas empresas elas tomem vida e tragam também esse brilho e sejam icônicas em favor do agro. E era isso, estamos sempre aqui à disposição e agradeço demais. Bom, Rodrigo, muito obrigado pela tua explanação. Você trouxe bastante conhecimento e uma visão dessa questão da importância de você se preocupar com as bases da marca, né? Construindo as bases da marca. Um ponto que eu quero te colocar é como as empresas, de qualquer porte que seja, porque muitas vezes quando nós começamos a falar sobre branding e a importância dele na vida de uma marca, muitas pequenas e médias empresas pensam que isso é para as multinacionais, para as grandes corporações, quando em verdade não é. A questão do logotipo, por exemplo. Muita gente não sabe que o logotipo é a representação gráfica de todo um trabalho anterior que foi executado. E o logotipo, ele expressa isso. Por isso que nós temos marcas icônicas que, ao vermos, por exemplo, uma cor, um detalhe, imediatamente nos remete àquela lembrança afetiva que nós temos com esta marca. É o caso, por exemplo, do que você citou com a Apple. Dificilmente você verá uma maçã mordida e não se lembrará
desta marca. Você tem as ondas da Coca-Cola. Dificilmente você verá isso e não se lembrará da Coca-Cola. Se você pegar um pedaço de borracha com algumas bolinhas, imediatamente você vai lembrar de Havaianas. Então, vai pensando que no final a gente vai falar sobre isso, tá bom? E agora eu vou pedir ao Oswaldo. Oswaldo, o palco é o teu. Conta para nós um pouquinho aí da tua experiência com a construção de marca através da comunicação, da propaganda. Obrigado, Ricardo. Uma honra estar aqui com vocês. E obrigado pela deixa do logo também. Eu, depois de 30 anos trabalhando na indústria automobilística, e minha ligação com o agro vem muito do mercado de picapes e de caminhões, mas foi muito interessante porque eu trabalhei com empresas americanas, europeias, e tive experiência mais recente na implementação de marcas chinesas. E para isso abri minha consultoria PRA. Esse logo foi gerado por inteligência artificial e remete exatamente a um mundo novo de mobilidade que vai acontecer daqui para frente, que trabalha muito próximo do agro também. Um pouco a gente vai falar do que deve acontecer nos próximos passos no nosso mercado. Mas o pedido aqui, exatamente nesse painel, após a excelente apresentação do meu amigo do Rodrigo, é explicar um pouquinho mais detalhadamente um plano de comunicação, a necessidade, a importância da comunicação. O Rodrigo já fez uma estrutura muito boa desde o início, mostrando que, ok, você pode ter o melhor negócio do mundo, você pode ser a melhor empresa do mundo, se você não comunicar, se você não disser quem você é, ninguém vai saber. Não adianta investir em produto, investir em tecnologia, desenvolver diferenciais e não saber comunicar. E é muito interessante que nós estamos num meio que é muito associado ao quê? Ao termo commodities. Né? Todo mundo é igual e eu vendo o meu produto ao preço de commodity. Vende a preço de commodity? Será? Não tem produtores que têm o produto vendido anos à frente, mais do que outros? Mas isso é a qualidade do serviço. A qualidade percebida é a mesma qualidade que tecnicamente o seu produto entrega? Muitas vezes é muito maior. Mas isso vem do boca a boca, famoso word of mouth em inglês. Se pudesse comprar essa mídia, estava todo mundo rico. Só que o boca a boca demora. Você tem que fazer ciclos e ciclos de consumidor para ir passando essa experiência boca a boca. E hoje existem métodos de acelerar essa comunicação da experiência do consumidor muito assertiva com o seu produto. Mas o mais importante dessa nuvem de palavras sobre comunicação é em que estágio você está e o que você quer comunicar. Existe a famosa conceito acadêmico, né, do funil de compras. E a primeira etapa, a sua marca é conhecida, tem o famoso awareness, sabem quem você é, como você se identifica, qual é o seu diferencial. É a primeira etapa. Se você não é conhecido, e nós vamos trazer um case exatamente, uma marca chinesa, do zero, que ninguém nunca ouviu falar no Brasil, tem a oportunidade de lançar de um papel em branco a sua marca. E você tem que ser conhecido, não tem jeito. Então, tudo começa exatamente em tornar a sua marca que a pessoa já tenha, oi, eu existo, eu já ouvi falar. E o fato principal quando a gente julga versus o commodity, como eu estava explicando, é que vender preço, qualquer um consegue vender. É muito comum no setor que eu trabalho como consultor e em qualquer outro setor. Oswaldo, no meu segmento, o que determina a venda é o preço, óbvio, da marca que você montou. E os preços não são iguais e idênticos. Você consegue negociações melhores se você tiver feito uma marca mais estruturada, uma marca mais robusta. Então, reduzir preço, não precisava a gente estar aqui, não precisava ter essa estrutura toda. O que a gente precisa, na verdade, é criar a marca de valor e comunicando a marca. Segundo, tem familiaridade com o seu produto, as pessoas enxergam o diferencial, vem para um evento, vem para a experiência, vem no famoso below the line, né? Você não precisa estar sempre online, sempre na televisão ou na mídia eletrônica. Você pode estar em eventos, fazendo demonstração, associando sua marca, fazendo patrocínio. Ou seja, também é comunicação, você está promovendo a familiaridade com o seu produto. Depois vem um ponto super importante de opinião favorável. E, ok, eu preciso comunicar para ter opinião favorável. Você tem credibilidade sozinho, falando de você mesmo, para construir opinião favorável? Não. Você precisa aqui de depoimentos, de pessoas que sejam influenciadoras das outras. Tão comum hoje nas mídias sociais, mas dentro do seu segmento. Esse boca a boca tem que ser repensado, ele pode ser planejado. Existem técnicas para se fazer isso.
E a opinião favorável vem de pessoas que têm credibilidade falando do seu produto. E aí você constrói muito valor, com certeza. Ok, eu já sou conhecido, ok, as pessoas sabem qual que é o meu produto, a opinião é favorável. Mas na hora de fazer shopping, na hora de fazer a compra, elas lembram de você? Você é lembrado, você é reconhecido? Porque muitas vezes a pessoa compra sempre da mesma marca e não trabalha com alternativas. Se você não associar que a tua marca está ali, naquele segmento que é para aquele consumidor, é muito comum no automotivo. As pessoas falam, nossa, essa marca é incrível, super tecnológica, mas não é para mim. Eu estou comprando um SUV nesse valor X e nem sabe o valor do teu produto também. Nem sabe que poderia comprar o seu produto. Nem sabe a faixa de preço que você atua, o tamanho do seu produto. E acontece a mesma coisa em todos os outros segmentos, inclusive no agro. Ou seja, para ter shopping, você precisa comunicar com as pessoas que estão naquele momento em intenção de compra. E por último, e sempre por último, para fechamento do negócio o preço. É muito curioso porque hoje, com a complexidade, nós vamos falar um pouquinho dos canais de mídia, existem canais que são específicos e muito bons para comunicar preço. Aí chega numa agência, num relacionamento com a agência, se compra um pacote de mídia, se faz todo um planejamento. Se você não sabe em que etapa você está nesse funil, definindo a sua marca, o seu produto, o seu consumidor, você acaba comunicando coisa errada na hora errada. Você está lançando um produto querendo criar imagem, não precisa comunicar preço no começo. Ah, mas esse canal de mídia que a gente comprou, ele é ótimo para preço. Então, não pode a mídia estar brifando a construção da marca. É o contrário. E esse planejamento tem que ser feito. Em que etapa que eu estou, que tipo de mídia que eu vou comprar, porque o que eu quero comunicar? Para a pergunta mais chave de todas. Quem é o meu consumidor, afinal de contas? Quem é o meu consumidor e o que eu quero comunicar para ele? Nós vamos pegar agora como um exemplo, eu citei, né, na nossa consultoria a criação de uma marca chinesa do zero, completamente desconhecida, há 1 ano atrás no Brasil. Essa marca foi lançada do zero, passou a ser o carro híbrido mais vendido do Brasil, superando marcas como a Toyota. A versão top de linha de R$300 mil superou carros premium, como BMW, como Volvo, que dominavam o segmento de R$300 mil. É algo impressionante para uma marca do zero. E tudo foi construído como? Com uma lógica, com uma estratégia de comunicação e de criação de marca, sabendo muito claro quem é seu consumidor e quem faria cada etapa. E aonde foi esse vídeo comunicado? Foi para a televisão? Foi, você vai construir awareness. Mas pouca gente viu. Porque hoje você consegue também segmentar se você precisar. Então, se você se transformou como líder no segmento de carros híbridos no Brasil, que é um segmento grande, estamos falando de quase 2 mil carros mês, de um valor de R$200 a R$300 mil de ticket médio, você tem que conversar com o seu público. E você pode ter uma imagem com todos os públicos se você vai crescer de segmento e se você quer se comunicar com mais pessoas. Produção, o vídeo, será que solta aqui? Vamos ver? Aí. Adeus, rotina. Olá, mudança. Adeus, haters. Olá, lovers. Adeus, baixo astral. Olá, otimismo. Adeus, tédio. Olá, novas experiências. Adeus, mesmos carros de sempre. Olá, Autotech. Adeus, evolução. Olá, revolução. Bem-vindo ao amanhã, hoje. Uma marca de carros diferente de tudo que você já viu. GWM. Hello, tomorrow. Então, veja que interessante esse case. Uma marca chinesa, começando do zero, não querendo se rotular de chinesa, e sim de uma marca de alta tecnologia, trazendo um produto inovador para o mercado brasileiro, que existia clara demanda do público-alvo. Totalmente desconhecida do zero. No país de origem, na China, a GWM é uma marca líder em SUVs que vendia veículos a combustão. Para o Brasil, foi feita a opção no negócio, na estratégia do negócio, de trazer só veículos híbridos plug-in. Então,
a marca era o amanhã. Isso tem 12 meses. Hoje, se eu fosse lançar outra marca, não precisava falar mais Hello Tomorrow, porque já estamos no Today. Já chegamos hoje nessa tecnologia no Brasil. Ela já é dominante no segmento e na faixa de preço dela. E muito interessante para minha próxima deixa sobre os canais de comunicação, né? Como eu dizia, precisava lançar uma marca do zero, precisava dizer que essa marca era o amanhã, que essa marca era altamente tecnológica e fazer toda a estratégia de familiaridade de produto, opinião favorável, que são outros canais que constroem. Então, muita gente vai falar, poxa vida, mas em que canal vocês colocaram esse vídeo que eu não vi, muitas vezes? Entrou em TV aberta, num grande lançamento, num horário pico de noite? Sim, entrou. Porque a gente queria falar para todo mundo, cheguei. Mas a TV, sozinha, ela não constrói mais toda a memorabilidade e opinião favorável que você precisa. Não adianta pôr todo o seu dinheiro em TV. Pode pôr, vai ser extremamente ineficiente e caro. Mas a televisão ela é necessária também. Ah, mas Oswaldo, ninguém mais vê TV hoje. Mentira. Haja visto logo depois do sucesso da GWM, a BYD veio com uma marca chinesa, botou muito dinheiro em TV aberta, muito mais que a GWM, e é muito mais conhecida do que a GWM. Resultado direto de uma mídia agressiva feita com orçamento alto. E a marca passou a ser conhecida. No caso da GWM, a gente optou muito mais por fazer uma mídia inicial de impacto, manter na TV a cabo, onde estava mais nosso público-alvo, pelo ticket médio mais elevado, mas o principal, também no digital. Porque as pessoas ouviram falar que tinha algum filme, mas você consegue, com mídia programática, nos sistemas digitais, saber quem é esse consumidor-alvo. E essas pessoas, nos canais de vídeo, como YouTube, streaming, acabaram vendo esse vídeo. Então, muita gente que não estava no segmento, que não é do segmento, pode não ter visto, mas quem era do segmento viu. Tanto que o carro virou líder nos segmentos de SUVs eletrificados no Brasil. E muito forte a presença, inclusive comparado com modelos a combustão, vendendo um volume impressionante, né, que empata com carros tradicionais como o Volkswagen Taos e como o Jeep Commander. Isso saindo do zero. É inegável a necessidade da comunicação. É inegável o impacto que existe na comunicação. Só ter o produto ser bom, jamais isso ia acontecer. Então, precisa de mídia. E não é só mídia online. Ah, a mídia online é barata, é legal. O que acontece, na verdade? Antigamente, nesse segmento automotivo, você ia lançar um carro, precisava fazer o quê? Um filme de televisão e uma página dupla para a revista. Ficava meses discutindo esses dois assets, esses dois produtos para serem comunicados. E hoje existe uma infinidade de canais que, se você não tiver aquela etapa anterior de o que você quer comunicar, você nunca vai conseguir escolher o canal certo, o mix de mídia certo para você. Tudo nasce daquele planejamento do que você quer comunicar, quem é o seu consumidor. Nessa próxima etapa, aí sim você vai escolher o canal de mídia, como eu citei o exemplo desse filme Hello Tomorrow, onde foi desde a televisão aberta até os canais online específicos que conseguiu atingir o público-alvo com grande intensidade, para a pessoa lembrar. Porque se você vê só uma vez na televisão, você não vai se recordar. Construir frequência na televisão custa muito caro, mas você diz, opa, eu existo. E você consegue construir essa frequência também com o online. Mas no online sozinho é muito difícil você construir marca. Se você começou a conversar num canal de massa com todo mundo, opa, essa marca existe. Aí você entra no online e começa a dar mais frequência. Poxa, eu estava curioso daquela marca, o que ela quis dizer, como ela quis se posicionar. Porque é muito comum, a gente está no YouTube, entra o pre-roll lá, entra um vídeo antes, você pula o anúncio. Mas se você tiver interesse, já tiver escutado daquela marca, se você tiver curioso, você vai deixar o vídeo que está comunicando rodar. Logo em seguida, a partir que você constrói com um asset como esse, como um filme, onde você comunica, seja num canal de massa, seja em canais mais específicos online com o seu público-alvo, você precisa ter uma familiaridade de produto. E aí foi muito interessante a estratégia, porque você vai comprar um produto, é normal você ir no ponto de venda, conhecer o produto, testar o produto. Isso pode acontecer no agro, pode acontecer em qualquer bem de consumo, mas no meio automotivo, cada loja é específica de uma marca. E você vai numa loja de uma marca desconhecida? Não vai. Você tem que estar onde? Onde todo mundo faz shopping. E onde todo mundo faz shopping? No shopping center. Ali que a gente colocou as lojas e ali que os produtos passaram a ser reconhecidos. Opinião favorável.
se constrói com um relacionamento com influenciadores e com mídia especializada. Ou seja, cada ponto de comunicação tem o seu canal. Eu trago aqui um exemplo que é muito interessante ligado ao mundo agro. Há 12 anos atrás, eu era diretor de marketing na Ford e a gente pegou o produto Ford Ranger e queria se associar ao mundo agro. E essa associação era vaquinha, bezerrinho, as pessoas não entendiam que o agro, na verdade, é altamente tecnológico no Brasil. O agro é muito mais do que aquela visão tradicional, conservadora, que se fazia nas grandes cidades. E esse produto de comunicação, ele nasceu exatamente de uma reunião que a gente fez na Rede Globo. O único asset que existia para ser vendido era o Globo Rural. E o Globo Rural, você só conversa com o seu cluster. E eu queria conversar com todo mundo, associando o produto de uma picape ao mundo agro, e que o agro era muito mais moderno. E foi muito interessante porque o vice-presidente comercial da Rede Globo, na época, é fazendeiro, apaixonado no mundo agro, tinha esse projeto de conteúdo na cabeça e tirou da cartola. E foi muito legal porque a gente conseguiu conversar em massa, no horário nobre, no grande canal de TV aberta do Brasil, associando o produto e criando uma pílula de conteúdo que perdurou por anos. Outras marcas também fizeram um trabalho excelente, o caso da Chevrolet, que está aqui fazendo ativação, também associado ao mundo tecnológico, ao mundo agro. Vamos soltar o vídeo, por favor? Tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Vídeo do agro, pode encerrar. Certeza do melhor negócio. Não tem o vídeo? Passou? Obrigado. Estava aqui no meu retorno. Ok? Obrigado, Ricardo. Oswaldo, muito obrigado. Excelente explanação. Você trouxe muito conhecimento para nós também. E para reforçar alguns pontos que você colocou, eu vou comentar depois no nosso debate a pesquisa ABMRA, Hábitos do Produtor Rural. Essa pesquisa ela consegue ajudar as indústrias e as empresas a definirem um pouco essa trilha de comunicação a seguir. E ela traz informações que derruba alguns mitos que foram criados sobre comunicação ao longo do tempo. Muito bom. Eu vou pedir agora para que o Tominha nos brinde com o seu conhecimento. O palco é teu, Tominha. Bom, obrigado, Ricardo. Bom, obrigado mais uma vez à organização da Data Agro, né? Obrigado, colegas. Pô, puta, que vergonha. Agora, depois de 2 apresentações dessas, vou passar vergonha aqui, Ricardo. Mas, enfim, vou tentar dar meu máximo aqui, tá? A minha palestra vai ser sobre valor de branding, valor de marca. E eu queria já trazer um pouco, até um merchan aqui, do meu livro. É meu 5º livro, que vai ser lançado em agosto. Então, esse conteúdo dessa nossa palestra vai estar aqui no nosso livro, tá? Então, vai estar nesse livro que eu condenso um pouco, né, desse tema de valor de branding e valor financeiro de marca, tá? Eu queria trazer um pouco, antes de falar do meu currículo, do meu CV, tá? Eu queria falar uma coisa interessante. Nós estamos aqui no agro, né? Eu sou um agrônomo frustrado, pessoal. Eu saí da Poli, saí da produção, eu fui para onde? Eu estudei junto com o Oswaldo, na mesma classe que ele. Eu fui para o Centro de Tecnologia da Copersucar. Eu fiquei 6 anos no CTC, onde eu defini minha tese de mestrado. Minha tese de mestrado, inclusive, foi super premiada, foi um modelo econômico financeiro de empresas sucroalcooleiras, tá? E o CTC, para quem não conhece, né, assim, hoje virou Centro de Tecnologia Canavieira, né? É uma coisa absurda, e na minha época não era limitado a melhoramento genético, era toda a cadeia do segmento sucroalcooleiro, ou seja, eu sou um agrônomo frustrado, tá? Na minha carreira, eu vou trazer uma perspectiva um pouco distinta aqui e complementar dos nossos colegas, porque a minha carreira ela começou assim. Eu fui engenheiro, aí depois eu fui para a Trevisan, aí eu entrei como na área de Corporate Finance. Para quem não conhece, Corporate Finance é quem faz, na verdade, as avaliações de empresas, né? Uma empresa vai ser comprada pela outra, né? Eu entrei em 95 na Trevisan, virei sócio da Trevisan dessa área. Um dos meus clientes era a Cosan. A Cosan fez seu primeiro movimento, né? O Rubinho fez o primeiro movimento de venda para a Union SDA e para a Tate, né? Que gerou ali depois a compra da Bonfim, da Barra, todo aquele processo de consolidação. Posteriormente, também a própria Cosan, ela entrou no segmento de marcas e pegou uma marca super valiosa que chamava-se União. Tá? E essa marca União, eu fiz na época o valuation dela para vender para a Camil. Tá, e a Camil fez um belo trabalho, que continua fazendo um belo trabalho.
é que aparece uma outra coisa aqui para mim no meu retorno aqui, tá? E a Camil fez todo um processo de reestruturação e aproveitamento desse ativo intangível, né? Dali em 99 eu vi umas coisas interessantes, né? Eu via, por exemplo, uma tal de Sadia querendo sair do tal do agribusiness, que é o frango congelado, para, por exemplo, lançar aquela linha de produtos mais direta a consumidor, ser orientada a consumidor, ou seja, a transição do agribusiness para o food business. Tá? Inclusive, em 99, eu participei inclusive de um projeto, foi o meu primeiro emprego na Interbrand, né, que foi o projeto de arquitetura de marcas da Sadia. Isso foi lá atrás, né, que eles lançaram uma série, o Hot Pocket foi um pouco desse projeto para tentar agregar valor à cadeia. Isso foi em 99, viu, pessoal? Não querendo empregar a minha idade, né? 99 até 2005 eu fui o responsável por Brand Valuation da Interbrand, eu fui o primeiro funcionário da Interbrand. Depois, em 2005, eu peguei e abri minha empresa, a Brand Analytics. Eu com o meu sócio, o André Galiano, nós abrimos uma empresa que 7 anos depois, 2013, a gente vendeu para o Grupo da APP. O Grupo da APP, eu estou vendo alguns colegas aí que são do Grupo da APP, é o maior grupo de comunicação do mundo, né? Fiquei na Kantar por 7 anos como executivo, era o responsável por América Latina. Aí eu abri em 2020, no meio da pandemia, abri a TM20. Tá? Com a proposta de ser uma boutique de branding para projetos aí muito relacionados à quantificação de valor, muito relacionados a uma conversa com o C-Level, porque o papo aqui que a gente está tendo aqui não é um papo do analista de marketing, é o papo do C-Level, é o papo do CFO. O CFO tem que entender o que nós estamos falando, né? E eu sou um financeiro, eu vim desse mercado, então a gente tem uma linguagem que endereça um pouco isso, que é o valor de marca. Tá? Então isso aqui é um pouquinho do meu currículo. Tá? Eu vou começar a trazer só uma definição, né, do que é branding, né? Branding veio dessa palavra aqui, veio da palavra branding. É que, na verdade, ela foi criada para marcar o gado. E aí, o Rodrigo colocou bem, a marca é um ativo proprietário, é só seu, ninguém consegue copiar, né? Então, a marca é um ativo intangível muito importante, talvez o mais relevante que tenha, né? E que, na verdade, ele é seu. Ele ocupa espaço na cabeça dos consumidores. Quando falou da Apple aqui, a Apple tem um valor imensurável, né? E é dela, é só ela. A maçãzinha, é só ela, né? Assim como eu acho que tem várias marcas do agro, nós vamos falar um pouquinho aqui do agro desse segmento, né? Só que o grande problema é isso aqui, né? O Jeff Bezos fala isso, né? Ele fala, poxa vida, marca é o que dizem de você quando você não está presente, né? Quando eu não estou presente é o que fica, né, de uma experiência. E é fácil construir experiências, é dificílimo, né? Nosso amigo Oswaldo, ele mostrou um pouquinho o caso da Great Wall. Imagine, construir uma marca do zero. E você depender também da implementação, porque não é só isso, é a experiência de canal, é a experiência de venda, é uma série de pontos. Imaginem vocês aí do agro, né, como que deve ser difícil construir uma marca na percepção dos consumidores. Por quê? Marca é o que dizem de você quando você não está presente, né? Eu vou evoluir um pouquinho mais, né, dizendo por que marcas são importantes, tá? E aqui eu trago, né, uma declaração, mostrou? Né, do CEO da Quaker. Ele falava o seguinte: se você pegar e querer separar a minha empresa, eu fico com as marcas, você fica com as fábricas. Por quê? Porque ele entendia que o grande ativo intangível dessa empresa, e esse cara era um financeiro, e o banqueiro começou a entender isso, que o grande ativo intangível das empresas está relacionado na marca. A marca tem um valor muito forte, né? Então o John Stewart falou isso, né? E aí a gente começa a ver o seguinte, né, na evolução. Eu não quero explicar esse chart aqui, esse chart é da APP, é um chart que a gente faz a evolução desde 2006 até 2023, tá? Que as marcas mais valiosas dentro desse portfólio está a Apple, tá a Apple, tá a Coca-Cola, né? Ela valoriou 414%. Né? Se tivesse um fundo, né? Nós estamos falando aqui do XP, né? O XP ele tem fundos, né? Se tivesse um fundo só de marcas valiosas, puta, isso aqui valorizava 414%. Tá? Quando a média de mercado, a média do Standard Poor's, a média do MSCI, né? Eles não chegam nem a 100, nem a 237. Então isso aqui é uma evidência empírica, que de fato marcas geram valor ao acionista, né? E aí você vê algumas coisas interessantes que aconteceram recentemente, né? Poxa, a Nestlé compra a Copenhagen, né? Por que a Nestlé está comprando a Copenhagen, né? Ela compra um monte de coisas, capital humano, pessoas, fórmulas de chocolate, uma série de coisas. Mas onde que ele compra? Ele compra, na verdade, uma percepção de marca que a Copenhagen tem
dentro do seu processo. E ela pagou 3 bi de reais, tá? Então, parcela desse valor certamente foi associada à marca. Essa operação a gente assessorou. Eu fiz o valuation da Piraquê para a família Colombo antes de ser vendida para a M. Dias Branco, tá? Não posso eu falar o valor da marca, mas ela foi vendida no final por 1,5 bi de reais para o M. Dias Branco. Marca Piraquê, que vocês estão vendo o que eles estão fazendo no mercado. Eles estão de fato ampliando muito a extensão de portfólio, né? Ou seja, marcas geram um valor e potencial muito grande para o mercado, né? E aí, como que a gente avalia uma marca? Como que é isso, né? Como que é esse processo de avaliação de marca? E eu não vou mostrar aqui, não tenho nem tempo para mostrar aqui muito o processo, né? Mas as características de uma marca valiosa, né? Acho que o Oswaldo falou, né? Conhecimento é importante, mas mais do que conhecimento, né? Ser amada, né? Acho que o love brand, né? E aí também gerar, né? Você ter o seu valor potencializado com o mercado. Ter esse link do seguinte, de quanto que esse equity de marca vale e pode valer, né? Isso aqui tem sido utilizado de diversas maneiras aí, e aqui que está um gancho importante para quem vai falar com o CFO da sua empresa. Porque, por exemplo, várias marcas aqui que estão aqui relacionadas ao agro, né, foram avaliadas por nós e dado um parecer independente de quanto vale a marca, só a marca. A Piraquê, que eu já falei para vocês, na operação da M. Dias Branco, a Itambé, quando foi vendida para a JBS, tá? CNA, que vocês devem conhecer muito bem, que é a Confederação Nacional da Agricultura, ela tem uma marca, inclusive o Senar é uma marca muito forte deles, tá? Então a gente avaliou nos públicos estratégicos deles. J. Macedo, que inclusive foi dada as marcas para garantia de passivos tributários. Então isso aqui está começando a ficar meio comum no mundo financeiro, no mundo dos CFOs da vida, né? Essa transação, que eu acho que foi uma transação muito importante, que foi quando teve a transferência, né, do valor da marca da Klabin, que é uma empresa de celulose, tá? É uma empresa, o valor é aberto, tá? A marca, nós fomos contratados para fazer esse parecer, valia 1 bi de reais, mais de 1 bi de reais, o valor da marca de uma empresa de celulose, tá? Esse valor foi inclusive atestado pela Deloitte, a gente fez um parecer, a Deloitte fez outro, e realmente eles fecharam uma operação financeira de 1 bi de reais com base nisso. Ou seja, marca tem ativo, marca tem valor, né? Aí o que acontece? Só que ela também é utilizada para entender esse valor e entender como ele pode ser potencializada. A OCB, para quem não conhece, ela é a Organização das Cooperativas do Brasil e tem um ramo de cooperativa de crédito. Ela queria entender a força e o valor das marcas de cooperativa de crédito contra os bancos, contra as fintechs, com uma série de pontos, né, da categoria, para criar um posicionamento da marca de cooperativas de crédito, que tem um papel muito forte com o agro. Inclusive o Cicobi tem um papel muito forte com eles, né? O Sírio-Libanês, que ele usa, na verdade, essa ferramenta de valor de marca para arquitetura de marcas. Inclusive, a arquitetura de marcas é utilizada muito para quando você tem várias marcas e quer descontinuar com uma marca, você saber o impacto financeiro dessa perda, dessa migração, tá? Monitoramento do valor da marca, a gente faz isso para o Sebrae, para a Cicobi e para a Minertal. Para quem não conhece a Minertal é uma empresa de suplementos agrícolas, tá? E não é das grandes. Tá? Mas só que o que ela tem? Ela tem uma proposta de valor muito forte e ela queria na verdade, monitorar essa percepção de valor. Tá? Eu vou passar bem rápido agora, porque senão meu tempo não vai ser suficiente, mas a gente tem um ranking das marcas mais valiosas, né? E aí uma coisa que até o Ricardo sempre me provoca, ele fala assim, pô, Tomia, putz, cadê o agro aqui, né? Então, a gente tem dois pontos aqui que as marcas do agro estão relativamente numa posição baixa, tá? Acho que falta de fato, né, muito investimento do setor em relação a isso, né? E você vê, são marcas importantes aqui que a gente tem aqui, são marcas muito valiosas, só que ainda são relacionadas a uma categoria e são muito baseadas em quê? Numa proposta de valor, de qualidade e preço, tá? Mas nós vamos explicar um pouquinho melhor isso aqui. Esse aqui você consegue baixar do site da minha empresa, você consegue baixar aqui o ranking completo, tá? Ele é feito com base aí numa pesquisa de mercado gigantesca do grupo WPP. É uma pesquisa de mercado que mede a saúde da marca. Ela é agnóstica, ela consegue comparar, na verdade, né, categorias diferentes. Então você vai ver que eu vou comparar como é que estão as categorias do agro versus os concorrentes. Mas essa é a base de pesquisa, que é nosso ranking é um dos mais fortes em termos da pesquisa de mercado. Tá? E aí olha que interessante, né? Lembra que o Oswaldo falou que conhecimento é importante, mas mais importante, o Oswaldo e o Rodrigo falou, poxa, mas mais importante do que isso é ter a tal da diferenciação,
né? Ter diferenciais associados, equities associados à marca. E aí você pode botar um quadrante, tipo esse quadrante da BCG aqui, né? Você tem marcas que têm um conhecimento elevado e olha, a maioria dessas do agro aí são extremamente conhecidas, né? São marcas familiares com o público, né? Porém, elas, mesmo o Bauducco, que acho que é um case muito interessante de construção de marca, elas não conseguem romper, não conseguem entrar num quadrante do que a gente chama de líder, né? Que é a marca que tem uma alta diferenciação e um alto nível de conhecimento, né? Então, aqui só um panorama geral, e aí você pega o Cicobi. O Cicobi, que tem um baixo conhecimento, quando você pega o conhecimento, ele é baixo. Só que o que acontece? Quem conhece o Cicobi, enfim, quer dizer, vocês devem conhecer o Cicobi, né? Tem diferenciais e atratividade muito interessantes de sustentabilidade, de, por exemplo, ser cooperado, de poder fazer uma série. Então, vamos passar rápido aqui, que senão não vou conseguir capar. Então, por que não aparece? Porque o critério é marcas de capital aberto, né? Esse 2025 agora vai ter, tá? A gente vai publicar um que vai ter capital aberto e cooperativas, tá? Acho que o nível de diferenciação, né, eu acho que ele é um potencial enorme, né, que eu acho que existe, né, acho que a gente estava comentando com o Osório, carne, né, a gente vende carne mais como commodity do que como valor agregado, né, eu acho que tem um potencial interessante, né, e aí muita gente fala para mim, é qualidade e preço, né, minha proposta de valor, quando você fala em marca, a minha marca é de qualidade e preço, ótimo, isso é interessante, só que no mundo onde as barreiras de entrada começaram a ficar cada vez menores, você tem competidores com qualidade e preço também, então o que acontece? Vira commodity, isso aí virou higiênico, virou atributo higiênico. Acho que tem um caminho de diferenciação, né? E aí um pouco de dois starts só para acabar, tá, gente? Os panetones, o Bauducco começou com panetone, depois estendeu para o mundo salgado também, mas só que ela fez uma coisa interessante, a Casa Bauducco, né? Que acho que vocês vão aqui do lado do West Plaza, tem uma Casa Bauducco, né? O que é a Casa Bauducco, né? Mas mais do que isso, olha o que eles fizeram. Eles conseguiram fazer um processo de internacionalização muito interessante. Tá? Ou seja, expandiram a marca para outros territórios com uma proposta de valor muito forte, né? E a Nestlé que dispensa comentário, né? E a Nestlé, muitos brasileiros acham que a Nestlé é brasileira, tá? E aí que todos sabem que ela não é brasileira, mas ela se vincula com o Brasil de uma maneira tão forte e aí sua linha de produtos e extensão. Juro por Deus, Ricardo, só para terminar aqui, ó. Marcas são os ativos mais importantes da empresa, tá? Gerenciar marcas pode trazer um elevado valor do acionista, né? Se você é marqueteiro e está tendo dificuldade de conversar com o seu CFO, talvez tenha que mostrar para ele o que é o valor de uma marca. E aí você consegue ter uma linguagem que você consegue mostrar o retorno sobre o investimento dessa marca, tá? O gerenciamento do papel de toda a empresa, não só do marketing e comunicação, e aí o tal do que você mede, você gerencia. O que você não mede, desculpa, você vai ficar muito numa coisa muito abstrata, né? E talvez seja um ponto importante. Gente, esse é meu LinkedIn, meu contato, tá? Por favor, obrigado aí, obrigado mais uma vez, Ricardo, obrigado pela oportunidade aí. Bom, senhores, eu quero agradecer a todos pela participação. Nosso tempo está em cima, porque nós temos os outros colegas que continuarão nos outros debates. Os contatos foram passados. Nós queremos agradecer à organização, ao Data Agro, cumprimentá-los por essa iniciativa. Contem conosco, contem com a BMRA, contem com os meus colegas e nós estaremos à disposição de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, senhores. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado.